Alô, som. Mais alto um pouquinho. Alô, alô, som.
aperta se precisar, mas não precisa teoricamente, ele vai ficar ligado, você só abaixa aqui e tá legal. Tá bom. A gente vai ficar conversando. Tá bom. Beleza, filha? Vamos lá, pode abrir aí que a gente já tá tranquilão. No mais, tu fica fria que vamos conduzir da melhor maneira possível para ficar bem legal. Deixa eu te perguntar, a Patrícia era pra mim também, né? Semana que vem ela vem com todas as meninas. Eu vou fazer uma com todas elas. Aqui tá todo mundo te ajudando. Na verdade, eu tenho. Claro. Nossa. Você quer mais tirar do jogo, né? A Nani tá chorando, você viu? Mas, no sábado, quando a gente estava lá, eu já tinha dito que isso ia acontecer. Entendeu? Abriu já, filha? Como é que tá aí? Deixem no silencioso os telefones, por favor. O pessoal lá de fora tem que encostar a porta, pedir para o pessoal parar de conversar porque eu tá? Fecha a porta, encosta a porta de vidro lá, parceiro. Pode encostar, encosta aí e vocês conversam lá fora. Isso, encosta aí que fica tranquilo. Aqui tá tranquilo, vou baixar aqui. Que bom que vocês vieram, né? Hoje, traríamos aqui hoje uma pessoa especial. Essa moça é especial, olha ela aí. Moça especial. Essa moça é a Aline. A Aline é deputada federal e é aqui pelo estado do Paraná. E você sabe que esta semana, né, a temperatura, o ambiente do nosso país, do nosso Brasil, Aline, ele esquentou bastante, né? Ele está quente. Nós chamamos de julho quente, se não o mais quente da história, né? E a gente está vivendo uma situação política no nosso país que é um pouco difícil. Mas antes de a gente entrar nisso aqui, eu queria que você se apresentasse para a minha galera, porque as pessoas não conhecem você, apesar de você ser uma deputada. Quantos votos você fez? Eu fiz 34 mil votos, pastor. Na primeira eleição. Na primeira é o primeiro eleição, a pleito federal. que você está, né? Eu fui Tá no segundo. vereadora 8 anos, lá na cidade de Castro, capital do leite. E hoje eu sou deputada federal pelo primeiro mandato. Legal. E agora nós estamos aí, numa outra correria. Muito bem. Então você fez 35 mil votos no primeiro. Expectativa é que você venha fazer agora 1 milhão e quanto você quer fazer? A nossa expectativa é passar dos 3 milhões. 3 milhões de votos. Né? Eu creio nisso, porque eu sou um cara que tem muita fé. E eu acredito que o nosso Deus é um Deus de causas impossíveis. Mas antes disso, eu queria que você dissesse, quem é a deputada Aline? Então vamos lá. Primeiro eu quero agradecer, pastor Sandro, por essa grande oportunidade. Para mim, hoje, estar aqui, no litoral, terra abençoada de todos os paranaenses, porque eu digo que litoral é de todos nós. Depois, estar ao seu lado, que é um ícone, é uma pessoa de referência no nosso Brasil. Eu sou uma cristã, participativa na política há 23 anos. Eu fui 8 anos vereadora na minha cidade. Eu fui candidata a vice-prefeita, a deputada estadual, a prefeita. Não tive sucesso nesses 3 pleitos. Pensei em desistir. Falei, não, chega, para mim deu, já fiz minha contribuição na minha cidade, está tudo bem. Fui para Curitiba trabalhar como assessora parlamentar, como chefe de gabinete. Veio esse novo convite, essa nova missão. Saí a deputada federal, sem nenhum prefeito, sem nenhum vereador, sem nenhuma liderança, sem R$1 de fundo partidário. Trabalhei com muita força, com muita coragem, 18 horas por dia, 13 mil quilômetros dirigindo sozinha, filmando, fotografando, publicando, pedindo voto, entregando santinho. E nos últimos dias, pastor, nem santinho mais tinha. Eu tinha que fazer na folha sulfite o meu número, recortava, xerocava e entregava. Parece alguém que eu conheço essa história? Parece com a história de alguém que a gente conhece. Eu conheço uma pessoa que sofreu tanto quanto. E hoje, né, eu sou uma parlamentar, graças a Deus, conhecida no país como a deputada do agro. Eu fui a primeira mulher da história do Brasil a presidir a Comissão da Agricultura. Sou vice-líder do governo no Congresso. Sou a líder do meu partido na Câmara Federal, sou vice-presidente do meu partido no Estado, cuido de 300 municípios. Uau. Eu digo que eu tenho 300 filhos. Uau. E nós estamos hoje com 200 prefeitos e 500 vereadores. Então, para uma desconhecida, há alguns dias atrás, eu acho que nesses 3 anos e meio a gente mostrou para que veio. Eu sou filha de produtor rural, sou filha de imigrante holandês. Meu pai veio no pós-guerra, fugindo, num desejo de conhecer um país novo, um país de paz.
Somos muito atuantes na igreja católica, inclusive que quero registrar. Minha mãe, Lília, está assistindo aí, é uma fã do Senhor, uma seguidora. E eu quero registrar também o carinho de muitos cristãos católicos. Eu vou ler aqui uma mensagem que estava falando para o pastor antes de começar. Deputada, não querendo abusar, mas se possível, fala para o pastor Sandro mandar um abraço para o pessoal aqui de Ponta Grossa, para os católicos, que nós assistimos às suas lives todos os dias, somos católicos, mas temos uma admiração por ele, pelo trabalho, pela sua entrega. Somos todos irmãos na fé. E aqui em casa somos 3 adultos, votantes, e que acompanhamos todo esse projeto. Um grande beijo, quem fala isso aqui é a Silmara Jansen. E ela fala aqui, um beijo de todo o grupo patriota, né, e suas lideranças e os grupos católicos. Então está aqui mandado. Obrigado, seu beijo para todo mundo de Ponta Grossa. Deus abençoe vocês. Queridos, eu falo sempre que eu, né, como pastor, não ensino e não prego religião. A palavra religião vem do latim, que significa religação ou religar. E você só precisa religar aquilo que está desligado. Quando você está ligado, você não precisa disso, né? Então, beijo, Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho. Eu quero fazer uma pergunta para você, você já se apresentou, né? Você é filha de agricultores, vem do setor leiteiro, né? Mas é agricultor, não está errado falar, né? Agropecuária, né? Não tá errado falar, você vem da terra. E você é uma moça que buscou o teu espaço, né? Você buscou o teu espaço, você lutou pelo teu espaço. Até eu brinquei, né, que parece o presidente Bolsonaro, né, fazendo o santinho dele de xerox, né? Ele contou a história que fazia no xerox e tal. E quando a gente olha para a vida das pessoas, nós vemos as pessoas que alcançaram determinados lugares sempre com muita luta, né? Então, para mim, você é um exemplo bom de luta, né? O teu pai não foi político, teu avô não foi político, né? Teu avô não vendeu uma fazenda para você se eleger, que é a história da maioria das pessoas, né? Com muita grana, e você com muito trabalho. E eu louvo a Deus por isso e pela oportunidade de estar aqui com você e poder apresentar você hoje para todo o Brasil, né? Eu louvo a Deus por isso. Mas, né, a gente já não está aqui para ficar trocando elogios, nós estamos aqui para falar de política, tá? Muito bem. Então, eu quero a tua visão hoje. Hoje nós temos uma polarização na política nacional entre direita e esquerda. Qualquer pessoa que fala, não tem coluna do meio. Ou você é direita ou você é esquerda, né? Não tem aí um meio termo. Nós vemos a esquerda hoje com toda a cavalaria nacional ao seu lado, né? Toda ela. A gente não precisa especificar porque não queremos arrumar cabelo em ovo, né? Mas toda a cavalaria do seu lado. E a gente vê a direita que parece solitária. Você vê da mesma maneira? Bom, primeiro eu quero dizer que eu não acho ruim essa polarização, porque você tem que ter lado. Ou você acredita em determinados valores, em determinadas metas, bandeiras, ou você não acredita. Eu acho que a gente tem que começar desse princípio. Eu nunca fui da fileira do meio e acho que a gente tem que ter posicionamentos. Segundo, o que eu vejo? Uma direita um pouco frágil ainda. Somos muito desunidos. A prova disso é que no Paraná, por exemplo, nós temos dezenas, centenas de grupos de direitas e cada um trabalha puxando a corda para um lado. A palavra de ordem nos grupos de direita se chama presidente Jair Bolsonaro. O restante vira muito conflito, muito jogo de interesse, pessoas querendo puxar ali o tapete para o seu lado, para o lado de alguém. E isso é muito ruim, porque enfraquece a nossa base. Isso enfraquece os nossos padrões de relacionamento, de convívio e até mesmo a nossa força. Então, eu vejo assim, pastor, nós estamos num momento que se as pessoas entendessem o que está em jogo, nós teríamos essa zona do meio aqui, esse que fica esperando para ver aonde que eu vou cair, se é para a direita ou para a esquerda, nós teríamos ele como um soldado fiel, lutando, brigando e correndo para que nós vencêssemos já em primeiro turno e colocássemos uma pedra em cima. Deixa eu interromper, você em cima do que você falou, eu quero abrir um parênteses no teu comentário. Você acha que essas pessoas que você colocou aí como coluna do meio, vamos colocar em cima do muro, Sim. Os que estão sobre o muro. Os que estão sobre o muro, e a gente está falando dos políticos, nós não estamos falando das pessoas, Nós estamos falando dos políticos.
a gente poderia chamá-los também de oportunistas, que esperam a oportunidade para embarcar, né, no barco que está indo um pouco mais rápido. Sim. Você acha que hoje os oportunistas estão atrapalhando a reeleição do presidente Bolsonaro? Claro que estão. Quando o presidente faz uma fala, alguma reunião importante, como aconteceu esses dias, e aí aquele isentão, aquele em cima do muro, ao invés de apoiar o posicionamento que foi correto do presidente, ele está defendendo a nação dele, ele está se posicionando, ele está lutando pelo nosso país, ele está botando o dedo nas feridas. Aí esse isentão, esse em cima do muro, ele diz assim: não foi politicamente correto, o presidente não poderia ter falado dessa forma, ele expõe o Brasil. Ora, ou você considera que o presidente é um bom presidente, que ele precisa continuar no governo, que você tem que vestir a camisa junto, ou você fica do outro lado, porque pensando qual vai ser essa fala que eu estou apoiando e qual vai ser essa fala que eu não estou apoiando. Este projeto eu apoio, este projeto eu não apoio. Não soma, não agrega. Nós estamos num momento que nós precisamos saber que Brasil que a gente quer. Nós queremos os nossos filhos em escolas que ensinem, que fabriquem cidadãos de verdade, que tenham limites, que entendam a hierarquia da vida da sociedade, que sejam cristãos, que sejam patriotas, que sejam honestos, que lutem para ter uma nação melhor? Ou você quer uma escola cheia de ideologia de gênero, ideologia política, que desconstrua, que hoje você é menina, amanhã você é menino, que hoje você usa rosa, amanhã você usa azul, que você faz o que você bem entende? Então, eu acho que está na hora das pessoas entenderem de que lado elas estão, né? Então, eu acredito que hoje não dá mais para ser em cima do muro. Tá. A gente, na mesma linha de raciocínio, ainda eu quero fazer uma pergunta. Eu vou ser um pouco mais incisivo, talvez, mas eu sei que você vai responder porque você não vai correr. Eu estive em Brasília agora, fiquei alguns dias lá, e eu soube em Brasília, eu falo que sempre as informações que eu tenho aqui tem RG e CPF, né? Então, se encher o nosso saco, a gente fala quem contou, vai ficar pior, né? Que o representante mor da esquerda, que a gente chama carinhosamente de Daniel, né? Que é o Zé Dirceu, esteve aqui no Paraná e teve uma reunião com o governador do estado. Eu estou só embasando a pergunta, tá? Teve uma reunião com o prefeito Rafael Greca, que são ícones aqui, pelo menos eram, né? Ele pelo menos era, né? Na minha opinião não é mais, mas enfim. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte, independente disso, mas ela faz parte desse contexto. Até onde os caras que estão no meio flertam com o socialismo, com o comunismo, que é quem José Dirceu representa? Ele não tem medo de pôr a cara dele para se expor, né? E ele faz questão de dizer que governo não se ganha, se toma, né? Então, essas ações da esquerda que eu não vejo, eu sou população, eu não vejo isso. Eu não vejo o governador do estado do Paraná, eu não estou dizendo que ele é de esquerda, eu não estou falando isso, eu estou apenas dando uma informação. Teve um encontro e ele tem o direito, a gente vive numa democracia, tem que conversar com todo mundo, eu não estou dizendo que está errado, né? Eu só acho incoerente, mas eu não estou dizendo que está errado. Até onde você acha que o eleitor, não estou falando politicamente, porque a gente sabe que politicamente tem gente aí que diz que se precisar fazer um trato com o diabo para ganhar, ele faz e acabou, né? Mas eu estou falando esse novo eleitor, porque o Brasil, eu acredito nisso, o Brasil mudou, as pessoas mudaram, as pessoas abriram seus olhos, né? Este novo eleitor, como ele enxerga alguém que apoia, e eu estou colocando aqui porque a gente não sabe, né? Que trabalha, que é de direita, como o eleitor vê esta pessoa tendo encontros com uma pessoa como José Dirceu? O que você acha que o eleitor pensa disso? Bom, eu tenho ouvido, na minha caravana, Aline pelo Paraná, nós temos rodado os 4 cantos do estado. E o que eu ouço das pessoas de direita? Deputada Aline, como nós queríamos ter um candidato de direita. Um candidato que representasse os nossos anseios, as nossas bandeiras, as nossas expectativas. E aí eu observo que estas pessoas não reconhecem na figura hoje dos nossos candidatos ao governo um candidato de direita.
E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, não estou dizendo se ele está errado, se ele está certo. A gente sabe a composição do secretariado do Estado, teve gente do PT, teve pessoas de esquerda, tem pessoas de esquerda. Inclusive o próprio secretário da Saúde. Secretário da Saúde é petista roxo, né? Sabe Eu disso. tive conflitos gigantes na época da pandemia, devido ao tratamento imediato e tudo mais. Então, não vou entrar nem nesse mérito. Mas o que a gente percebe? Que, infelizmente, nós, direita, não tivemos a capacidade de nos organizarmos com um pouquinho mais de antecedência e termos um nome nosso para concorrer, brigar, bater no peito e dizer: essa é a nossa postura, esse é o nosso papel, esse é o nosso perfil. Então, eu entendo que um chefe de Estado, seja ele governador, presidente, ele precisa ter articulação política, ele precisa falar com todos, ele precisa respeitar as agendas, mas ele tem que ter um posicionamento. É isso que nós esperamos dos nossos líderes, é isso que as pessoas esperam de mim, é isso que as pessoas esperam do presidente Jair Bolsonaro. Por isso que quando às vezes as pessoas dizem para mim: deputada Aline, fala para o presidente não falar sobre isso, fala para o presidente não dizer dessa forma. Eu falo: vai lá, fala para ele que eu não vou dizer. Porque é o jeitão, né? Esse é o presidente. E esse é o homem que nós apoiamos, e nós votamos, e nós escolhemos por ter esse jeitão, por falar o que pensa, por ter credibilidade no que fala, por ter passado por uma história de 30 anos e ser o mesmo, de não ter mudado as suas raízes. E, infelizmente, a gente não vê isso aqui. Eu, até essas 2 últimas semanas, pastor, eu fui provocada muitas vezes, e estou sendo provocada, inclusive hoje, recebi várias mensagens: por que eu não saio ao governo? Porque a direita está a pé, está sem representantes. E os grupos, que não são poucos, são dezenas, que estão espalhados nos nossos WhatsApps, nas nossas páginas, Facebook e tal, clamam por alguma opção. E aí, entre o candidato que é esquerda mesmo, e o candidato atual, as pessoas falam: pô, mas a gente não tem opção. Então, nós percebemos isso. Mas o fato de que nós, de direita, estamos realmente carentes de nomes que nos representem na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, no Senado, né, no governo e nos outros estados, isso é fato. Nós estamos engatinhando, nos preparando para podermos realmente ter uma representatividade mais robusta. E aqui eu quero fazer um elogio aos evangélicos. Temos uma bancada evangélica fortíssima, que graças a eles, muitas pautas que poderiam ter desgraçado a vida do cidadão brasileiro, não passou. Porque eles vão para a luta mesmo. Arregaçam as mangas, brigam, xingam, lutam e vão até o final. E nós temos poucos católicos, fortes também, aqueles que chegaram lá, que ajudam, que trabalham junto com a bancada evangélica, mas em minoria absoluta. Mas você não acha, deixa eu abrir aqui, eu quero te interromper, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar sobre representação religiosa. Quando a gente fala de bancada evangélica, a gente não está falando de, aqui nós brincamos, eu quero que você, dos frades, né, dos queridinhos, que são bons. Não, tem gente, muita gente ruim também no meio que representa, que é político, enfim, tem muita gente ruim que é evangélico, é pastor, porém não vale nada e está lá. A gente sabe disso. Muito bem. Então não é uma questão de religião, mas quando a gente fala da representatividade da Igreja Católica, o que eu estou vendo hoje? A gente vê uma CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, petista, roxa, ponto. Né? Teologia da Libertação, a gente já sabe, né, o BOF e toda a sua catrefa. Muito bem. Mas o que eu enxergo hoje são padres guerreiros. Eu até vi um vídeo hoje de um aí falando sobre a invasão cibernética da igreja dele, que foi extraordinário, eu morri de dar risada. Está bombando aí já no Twitter o vídeo dele, falando sobre a inviolabilidade do sistema da igreja, né? E fazendo um paralelo com outro sistema que dizem ser inviolável, e ele disse que gostaria de conhecer para que não violassem aí o Facebook e as coisas da igreja dele. Mas enfim, existe já um grande movimento no Brasil, eu tenho recebido vídeos de padres pelo Brasil inteiro, convocando as pessoas para um grande 7 de setembro, né? E essa convocação é feita em cima de um teor patriótico, de um amor à pátria,
né, a nação, para que as pessoas vão à rua. A pergunta é a seguinte: você acha que nós corremos um risco de ver outra marcha das famílias em pleno 2022? Eu acredito que o envolvimento destes padres, e daria aqui para a gente fazer uma lista de excelentes líderes católicos que têm realmente se colocado frente a essas pautas, buscado o envolvimento da comunidade católica, e que por muito tempo a gente não teve esse espaço. Há 23 anos eu estou na política, eu nunca pude ir dentro da igreja pedir voto, por exemplo, eu nunca pude ir no final da missa falar: oi, eu sou candidata, me ajude aqui. Mas eu sei que na evangélica isso acontece, e é por isso que nós temos tantos vereadores, prefeitos, lideranças, deputados que participam. Mas a agenda, né, esse chamado para o dia 7, e que as pessoas estão começando a questionar: vale a pena, não vale? Mas será que valeu a pena o de 7 de setembro do ano passado? Eu falo assim, enquanto o povo estiver confortável na sua salinha, assistindo sua televisãozinha, ou brigando no WhatsApp e no Facebook, as coisas não vão acontecer, não vão mudar. E eu vou além. 7 de setembro do ano passado, valeu a pena sim. Nós demos um recado para um dos poderes, que nós somos fortes, que nós estamos unidos e que nós apoiamos o nosso presidente Jair Bolsonaro. E nós demos um outro recado, de que nós não estamos satisfeitos com alguns desmandos, principalmente com os conservadores cristãos. Nós temos visto isso todos os dias, nos nossos países vizinhos aí, enfrentando pesadelos. Igrejas sendo queimadas, invasão de horário de culto ou de missa, prisão de cristãos em muitos países temos visto, inclusive violência física e tudo mais. Nós vamos ficar esperando isso acontecer com o Brasil? Eu não consigo entender por que está tão difícil ver a verdade, né? Tenha olhos e veja. Não, você vê, mas você não enxerga, né? Você ouve, mas você não escuta. Então, tá um pouco complicado. A gente observa que o cristão, indiferente, se é católico, evangélico, adventista, o cristão, ele até reclama, ele até se posiciona, ele até questiona, mas na hora do vamos ver mesmo, são poucos que sobram para ir lá para a rua, botar a camiseta, botar a bandeira dele. Até falei em bandeira, teve um fato absurdo na semana passada de uma juíza que quis dizer que a bandeira do Brasil é um símbolo de campanha antecipada, que é um símbolo de um dos candidatos. Pastor, vamos ser francos, se uma juíza que conhece a Constituição, ou ao menos deveria conhecer, conhece as nossas leis, diz que um símbolo nacional é um símbolo de um candidato, ou é muita burrice, amadorismo, ou é muita má-fé. Né? É muita má-fé. Eu, na verdade, você já antecipou, era a pergunta que eu ia fazer para você. Eu quero falar agora sobre isso. Você puxou o assunto da bandeira, é importante. Eu não queria trazer o assunto patriótico, simbolístico, né? Mas, ou da simbologia da bandeira, do nosso hino, de qualquer coisa que eles alegam ter sido amealhado pelo presidente Bolsonaro para ser um símbolo da sua campanha. O TJ já tirou isso, já derrubou, né? Enfim. Mas isso mostra uma coisa, um movimento, uma ação, né, de um poder da República, que é o Poder Judiciário. Nós vemos como é que eu vou usar uma expressão correta, não está vindo na minha cabeça, mas ativismo judiciário, né, em alguns juízes, que na próxima instância já é quebrado. A gente vê bastante no Rio de Janeiro, isso está acontecendo bastante, o Ministério Público, né, mas eu na verdade não queria ir nos juízes, eu queria ir no Ministério Público. A pergunta que eu quero fazer para você é essa. Hoje, aqui em Guaratuba, a gente tem um problema enorme com a construção da nossa ponte, né? Então, elas já tentaram fazer a ponte várias vezes. O Ministério Público entra com uma ação dizendo que não pode fazer a ponte, porque vai matar o caranguejo, porque vai sujar a ostra. E no mundo inteiro faz ponte, só não pode fazer em Guaratuba, que aqui é intocável, né? É uma coisa até absurda. Então a gente viu, e eu acho até que a gente tem que dar honra a quem tem honra, o nosso governador peitou tudo isso, né? E a ponte está saindo. Por quê? Porque o ferryboat não funciona,
Porque as pessoas para atravessar o ferro-bolt levam 3, 4 horas numa fila, né? Porque o Ministério Público tranca o desenvolvimento do nosso país. Não é só em Guaratuba. A gente viu, por exemplo, lá no norte do país, com a ferrovia, né? Onde o Ministério Público entrou com ação e o juiz lá, né? Não importa o nome dele, trancou, impedindo porque ia passar numa tribo indígena. Então a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: como o Brasil vai combater o ativismo político dos poderes, não aí apenas o Ministério Público, o Judiciário, né? O ativismo, principalmente o ideológico, né, com relação ao ambientalismo. Então, o ambiental xiita, né, que a gente brinca, o radical. O que fazer com isso? Bom, primeiro, o Ministério Público, juízes, desembargadores, ministros têm que entender que eles não são técnicos. Não tem como eles dizerem se pode ou não sair uma ponte, se pode ou não construir algo, se pode decidir ou não, se a questão não é jurídica, a questão é ambiental. Quem teria que estar falando sobre isso são técnicos, são engenheiros, são ambientalistas, são pessoas que entendem dessa área. Então, primeira situação, nós estamos tratando de problemas ambientais na área jurídica. É a primeira situação. A segunda, nós temos nossa legislação, nós temos nossa determinação do que pode e do que não pode. Licenciamento ambiental, por exemplo, ficou 17 anos tramitando na Câmara. Votamos agora, no ano passado. Aonde que está? Engavetado no Senado. Não tem interesse de votar. Como tantas outras matérias importantes. Só para o agro tem regularização fundiária, defensivo agrícola, autocontrole, um monte de outras coisas. Parado lá. Então, enquanto o legislativo não tiver coragem de legislar, o judiciário vai ser provocado para legislar. E o Ministério Público vai ser provocado para falar o que ele não deve estar falando, que não cabe a ele. Então, nós vimos por muito tempo que impregnou no sistema judiciário, no Ministério Público. Mas deixa eu interromper você, espera um pouquinho. Isso é o problema da interpretação da lei? A lei não é clara a esse respeito? As leis, se você for ver, pastor, se você é um advogado de defesa, ou você não é um advogado, você vai achar uma brecha na lei para estar do seu lado ou estar contra você. E é uma pena. Eu acho que lei tem que ser lei. Ela tem que ser clara, limpa, fixa, onde você leia e entenda. Só que, infelizmente, eu, por exemplo, sou professora. Eu faço leis. Como que eu faço leis? Eu pego o problema que está acontecendo num setor, num segmento, eu levo para os meus juristas, meus advogados, equipe técnica, trabalhem em cima daquele problema e produz uma legislação. Com as palavrinhas certas, com o teor certo, da forma certa, com a redação certa. Eu, às vezes, leio e falo, mas não é isso. Não ficou claro. As pessoas vão poder entender que pode ou entender que não pode, que isso deve ou que não deve. Não, mas na forma da lei, não pode ser como você está querendo. A verdade é que a legislação, infelizmente, da forma que é colocada dentro da nossa Constituição, com leis complementares, com tudo, ela fica dúbia. Essa é a verdade. Só que tem um problema. O STF, que toda hora se pronuncia e faz aí seus pareceres, decide o que pode e o que não pode. Um dia eu questionei um dos ministros e ele me disse, deputada Aline, a senhora já pensou que eu só tomo providências e decido se eu sou provocado por este tema? E quem me provoca? Vocês, partidos, deputados. Se vocês não disserem que tem dúvida, eu não preciso dizer o que eu entendo sobre essa legislação. E aí eu tive curiosidade, pastor, de dar uma verificada em quantos pedidos, solicitações, provocações o STF tinha. O maior partido de questionamentos para o STF se chama Rede. Você sabe quantos deputados da Rede tem na Câmara Federal? Uma. Ela se chama Joênia. E o maior partido, parece que era 67 naquele dia que eu fiz a busca. Então, aonde que a gente vê esse problema desse ativismo? Muitas vezes porque a justiça está sendo provocada por coisas que não deveriam. Quem deveria estar resolvendo esse problema é lá, no plenário, com 513 cabeças representando... Deixa eu abrir de novo parênteses. A minoria quer governar com as custas da justiça? Eu acredito que sim. A partir do momento que você pega que os 3 partidos que têm maior questionamento e provocação no STF são de esquerda. E são os que têm menos voto. O primeiro e o segundo, sim. E como mudar isso? Porque
isso, a lei permite que isso aconteça. Sim. Os questionamentos, existem lá É possível. determinado grupo de entidades, né, que tem essa permissividade da lei para que possam entrar com uma ADIM ou com qualquer coisa lá. Muito bem. Mas, aproveitando já, né, eu já estou indo no gancho que você está me dando. Você hoje é candidato ao Senado pelo Paraná. Você eleita, você vai ter um problema muito sério no Senado. Hoje, a gente brinca, tem lá um engavetador geral do Senado, que é o presidente do Senado hoje, né? A gente já viu que ele é amigo do gordinho lá do norte, né? Que o cara do avião, né? A família do avião e tal, do talco, daquelas coisas lá que eles gostam de mexer lá em cima. Então, há eu não sei se a palavra correta seria isso, uma máfia. Eu acho que não. Eu acho que seria um grupo de pessoas antigas que detêm o poder há muito tempo, né? Que tá saindo. E eu acredito que agora nesse próximo pleito todos, né? Todos sairão, né? Profeticamente espero que Amém. todos, né? E você acha que são 27 vagas agora, né? 27 vagas para entrar agora. Você acha que com 27 novos senadores o Senado vai funcionar? Com 27 novos, ou de cabeças novas, ou pessoas que realmente têm relação com as pautas, com a nossa raiz, com os nossos valores, dá para mudar. Porque hoje, se nós pegarmos os resultados das votações, as pautas estruturantes, as reformas que nós precisamos, esses projetos que tem que pôr o dedinho na ferida, eles não saem da gaveta. Por quê? Porque a maioria absoluta não é governista. Ela é até dividida, vamos dizer assim, na direita e na esquerda, e aquele centrão que, dependendo do agrado, e dependendo do acordo, e dependendo dos acertos, vem ou não vem. Nós não podemos mais ficar refém disso. O governo não pode mais ficar refém disso. Isso custa caro para a sociedade brasileira. E aqui não estou falando de propina, de roubalheira, de mensalão, de petrolão, de lava-jato. Eu estou falando de custo efetivo, eu estou falando de gente que não está fazendo sua tarefa. Que tem lá seus assessores, que tem sua estrutura, que tem seu gabinete, que tem o seu custo Brasil, e que o cara não está devolvendo para a sociedade brasileira o que ele deveria. Ter coragem de votar pautas que são importantes para o Brasil, mas que, isso eu vou perder voto, eu vou perder ali um patrocínio, eu vou perder um apoiador de campanha. Aí tem outro que não vota porque, eu sou urbano, essa pauta é rural, e aí essa pauta é complicada para mim porque eu sou ambientalista, e aqui a gente está defendendo isso. Então, o que a gente percebe? Pessoas que ainda não entenderam que lá eles têm que representar o todo, representar o Brasil, representar o interesse do nosso povo. Então, o que eu consigo sentir? Que se nós mudarmos 27 cabeças lá, nós teremos um novo olhar, um novo momento. E Deus queira que sejam pessoas direitas, pessoas que realmente estão lá para fazer a diferença, que queiram se envolver. Eu vou dar alguns nomes para você. Tem lá Tereza Cristina, sendo candidata pelo Mato Grosso do Sul. Como ministra, foi um espetáculo. Imagine como senadora, como ela vai poder ser. Tem lá Jorge Seife, em Santa Catarina. Excelente nome, é o cara que foi secretário da pesca. A pesca saiu de uma situação caótica para um desenvolvimento gigante no país. Temos lá um Daniel Silveira, que até preso foi por falar a verdade. Ele vai sair candidato a Senado pelo Rio de Janeiro. Mesmo? Vai ser pelo Rio de Janeiro, Legal. Daniel. Aí, povo carioca, tem um candidato a Senado. Fortíssimo, inclusive, meu amigão. Daniel Silveira. Estou lá com ele domingo, lá no lançamento do presidente. Doutora Raíssa, lutadora do tratamento imediato na Bahia, está enfrentando um pesadelo na Bahia. E aqui eu poderia ir dizendo para o senhor dezenas de nomes de amigos, de pessoas que são extremamente qualificadas de direita, responsáveis e que vão fazer a diferença. E que por incrível que pareça, como a gente falou, eu vou usar o nome de novo, né? Gente que vem de fora, o outsider, né? São pessoas que novas. A oxigenação ela é importante em qualquer estrutura de comando. A oxigenação ela é muito importante. Será que o povo entendeu isso? Eu espero que sim, porque a partir do momento que nós tivemos uma leva nova de deputados que entraram agora, e vou aqui ser até um pouco crítica, pastor, teve muita gente que entrou na onda Bolsonaro, mas que não mostrou para que veio. Essa é a verdade. Nós vamos ver agora muitos caírem.
Aquela pessoa que teve chance de entrar, era um desconhecido, não era político. O pessoal apostou, botou a bandeira do Brasil nas costas, gritou Bolsonaro, Bolsonaro, e entrou. E daí chegou lá e não mostrou para que veio. Não fez bons projetos, não atendeu nenhum município, não fez base política, não resolveu nada, não teve voz, não teve, né, estrutura, corpo dentro da Câmara Federal, nem dentro do governo. Esses não voltam. Mas é uma pequena parcela. Uma grande parcela dos novatos chegaram lá e moralizaram. E o que foi interessante? Foi um governo novo, com um jeito novo também. Porque não adiantava mudar os deputados e o governo continuar fazendo os absurdos que fazia anteriormente. Deixa eu interromper você de novo. Eu vou fazer Não, isso sempre. vai lá. Vamos bater papo. Eu vou pegar o teu gancho aqui. Esse povo novo, você acha que ele vai mudar o Congresso, por exemplo? Por que o voto de distritão não é aprovado? Ninguém mais quer, o povo não quer mais o voto do Tiririca. E eu não estou falando da pessoa. Sim, o estilo. Do Tiririca. Por quê? Porque o Tiririca vem, faz 1,5 milhão de votos, leva 10 caras com ele. O povo está com o saco cheio disso. Então as pessoas querem homens e mulheres que tenham votos. Então, você acha que existe a possibilidade do Congresso, porque ele vai ter que se automutilar para fazer isso, né? E a gente sabe que tem muita gente aí que só entra na rabeira e não tem voto e não tem conversa. Você acha que em função desse novo tempo, né, esse new time político, esse novo tempo político que a gente está vivendo aqui no Brasil, essas cabeças novas vão ser capazes de ter esse gesto de grandeza, de mudar essa situação política do país? Pastor, eu vou te provocar numa situação. Você disse que a gente gostaria que entrasse só os bem votados. Eu te digo, eu fui a menos votada do estado do Paraná. Eu tive 34 mil votos. Mas as pessoas que tiveram coragem de apostar em mim dizem, graças a Deus que a gente conseguiu colocar você lá. Porque qual outro deputado federal atende 300 cidades no estado do Paraná? Qual outro deputado federal trouxe 220 milhões de reais para o estado do Paraná? Qual outro deputado federal que conseguiu chegar, a primeira vez na história do Brasil, a presidir a Comissão da Agricultura como mulher? Então, eu digo assim, tem o lado de que muitos novatos que não têm dinheiro, que não tem histórico, que não tem pai, vô, compadre, que foi político, não tem dinheirama, não tem patrocínio, não tem empresas por trás alavancando, subsidiando. Esses é muito difícil serem os mais votados, porque ele tem que começar do zero. Como que uma ex-vereadora de Castro chega a deputada federal? Deus e meia dúzia de amigos. Essa foi a minha realidade. Então, quando a gente fala que tem que mudar a conjuntura, que tem que ser só os mais votados e tal, nós estamos automaticamente cortando a possibilidade dessa revolução. Mas você não acha, e eu vou te provocar também Claro. aqui da mesma maneira, você não acha que, e eu acho que o teu pensamento está correto, não está errado, mas eu quero continuar na discussão um pouco mais profundo. Você não acha que isso faz com que muita gente que não deveria estar lá esteja? Sim, mas você veja, todos que estão lá foram votados, foram escolhidos. Pode ser que ele tenha 30, pode ser que ele tenha 2 milhões. Eduardo Bolsonaro me disse uma coisa muito interessante na primeira reunião, quando nós chegamos na Câmara, 54 deputados eleitos do PSL. Antes eram 2, chegou a 54. Da grande maioria desses 54, ninguém era político. Eu mais 2 deputados tínhamos sido os vereadores, daí tinha os 2 deputados, que já eram, e o restante era tudo novato. Nunca tinha pensado em política. E aí estava um conflito sobre isso. Ah, porque fulano tem que ser o líder, porque fez não sei quantos mil votos, esse aqui fez 1 milhão, esse fez 2, esse fez 50, esse fez 30. E aí o Eduardo pediu a palavra e falou assim, olha, eu queria só alertar vocês. Aquele que fez 25, 28 e aquele que fez 2 milhões, nessa casa vale 1. Você só tem 1 voto. E não interessa se você foi bem votado ou mal votado, mas se você não fizer um bom trabalho agora, na próxima você não volta. E naquele dia eu parei de me sentir pequena, porque eu estava chegando lá meio constrangida, porque eu era uma das menos votadas do PSL e eu era a menos votada do estado do Paraná. E eu falei, não, eu vou provar que valeu a pena, aqueles 34 mil corajosos que me colocaram aqui. Então, eu não estou falando com isso que eu sou contra uma reforma eleitoral. Tem que mudar, e muita coisa. Eles tentaram fazer alguns mecanismos para reduzir o número partidário, que eu acho bom,
porque daí nós temos pilares, nós temos linhas, nós temos posicionamento. Eles tentaram fazer com que os pequenos, que não atingissem cláusula de barreira, tal, fossem exterminados, mas depois eles criaram a federação, que salvou tudo de novo, né? Então, tipo, muda e desmuda, né? Você tivesse esse termo. Então, o que eu percebo? Tem que mexer na ferida? Tem. Temos que repensar a legislação, que dê oportunidade para os novos, mas que dê condições. Nós temos linhas de partido de direita, de partido de esquerda, concentração de votos, porque senão nós vamos ficar aí, só crescendo. É 30, 35, Outra 40 coisa, partidos. Você acha que nós temos partidos demais? Eu acredito. Até mesmo porque, quando que acontece o partido, quando a pessoa parte de algum partido e vai criar um novo partido, é porque ele está infeliz com alguma coisa. A prova disso é o PT. Quantos filhinhos do PT tem hoje? Eu digo, os mais críticos, os maiores problemas nas brigas de plenário hoje, nem é o PT. PCdoB, PSOL, PSB, Rede, são muito piores. Muito mais radicais. Nossa, pessoal, muito difícil. Eles acham que o PT está muito light, eles muito saem light. e criam o seu próprio inferno. Fica pior. Então, às vezes eu vejo o pessoal fazer assim, não votem no PT, não votem no PT. Amados, PT está água com açúcar, perto de alguns problemas que nós temos lá. E em contrário, eu vou dar um outro lado da moeda também, pastor. Aí o pessoal fala, vote só no PL, porque é o partido do presidente. O presidente entrou agora, faz 2 meses, 3 meses no PL. Então, você votou no presidente porque ele era PSL ou porque ele era o presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que você votou no Jair Bolsonaro. Agora, você vai votar no PL, que foi vice do PT há um tempo atrás, ou você vai votar no presidente Jair Bolsonaro? Eu vou votar no Jair Bolsonaro. Então, às vezes há um conflito muito grande que as pessoas pensam, só porque a pessoa está lá no PL, ela é melhor do que o outro que ficou lá no Republicano, no PP, no PROS, em qualquer outro partido. Eu acho que as pessoas hoje, elas não entendem muito de partido. Não, mas confunde. Eu quando converso aqui com a galera, e as mamães principalmente, né, elas falam assim, pastor, depois que eu passei a te ouvir, eu passei a gostar de política, porque antes eu não entendia. Agora eu entendo, porque você explica o que é a política, né? Então, a gente, claro que a gente é um país democraticamente jovem, né? O país é jovem, a nossa Constituição é nova, apesar de eu achar que mesmo nova, ela precisa ser reformada, né? Porque a nossa Constituição, todo mundo sabe disso, ela foi feita para ser um país parlamentarista, né? E chegou em cima da hora, eles resolveram mudar para o presidencialismo, mas esqueceram de mudar a Constituição, né? Então, mas tudo bem. Ela impede muitas vezes o presidente de governar, né? E torna o país difícil de se tocar, né? Realmente é muito difícil. Mas a gente observando a política hoje, eu ouço muitas reclamações do seguinte: a gente tem uma verba que são 4 bilhões e meio, né? 5 bilhões e 600 milhões, muito bem, que deveria servir para que todos os candidatos em todo o Brasil tivessem uma grana e todo mundo fosse a mesma coisa, teoricamente, né? E todo mundo tivesse a mesma quantidade de dinheiro para ter a mesma igualdade de condições na concorrência, e assim nós tivéssemos então uma eleição mais polarizada, eu ia dizer, né? Menos polarizada, né? Que todo mundo, cada um tem um quinhão. Mas a gente escuta, por exemplo, dizer que esse dinheiro não chega na campanha do prefeito, que esse dinheiro não chega na campanha do vereador, que deveria, porém não vem. E quando vem, tem contrapartidas, né? Dos grandes caciques políticos aí do Brasil. Então, eu sei que é difícil falar disso, eu sei que não, é difícil a gente falar disso, porque a maioria das pessoas nem sabe que isso existe, mas a pergunta que eu quero formular em cima disso é o seguinte: a gente sabe que é injusto, a gente sabe que política é uma guerra de dinossauros, né? O maior vai comer o menor e PT saudações, mas desculpe por falar PT saudações, eu vou mudar, né? E boa sorte para todos, né? Vamos tirar esse nome do nosso vocabulário. Mas a pergunta que eu faço aqui é o seguinte: hoje o Brasil já mudou muito nos últimos 4 anos e continua mudando aceleradamente. O Brasil, e eu vou dizer para você isso, eu digo isso aqui sempre de uma maneira profética, vamos colocar assim, né? Que essa eleição vai ser uma eleição
eu já ia cometer o mesmo erro, né? De novo, falar do Novo, né? Mas Novo é um partido, então eu não posso falar, né? Então, vai ser uma eleição cheia de novidades, né? E eu acredito que muita gente que pensa estar eleito não estará, né? E muita gente que está batendo no peito, eu vi até uma pesquisa dessas escondidas que ninguém conta. Esses dias alguém me mandou uma pesquisa dizendo assim, o Aline vai ter tantos votos, o João vai ter tantos votos, o fulano vai ter tantos votos. Aí eu pensei, pô, esse cara estudou com quem? Com a mãe Diná? Né? Porque é achometria isso, chutologia, né? Então, a pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte, você concorda com essa visão de que essa eleição vai ser uma eleição que vai deixar muita gente enlouquecida? Pastor, me permita, 2 temas que você falou que eu preciso dar uma pincelada nessa. Primeiro, a questão do fundo. As pessoas me perguntaram se eu era a favor ou era contra o fundo, se eu vou usar o fundo, por que eu vou usar o fundo. Eu participei de 7 eleições, eu nunca tive fundo, porque o fundo nunca chegou em mim. Então, eu não sei o que é ter fundo ainda. Mas eu acho que seria justo se o fundo é do partido, que todo mundo do partido tivesse fundo, né? Porque tem que ser justo. Eu votei contra, né, o fundo, porque houve a votação da LDO, do orçamento, e aí o governo mandou votar o orçamento, porque nós não tínhamos orçamento até fevereiro do ano e precisava de dinheiro para o país rodar. E aí o governo falou, vota, que a gente resolve o problema depois. Votamos. Aí nós apanhamos um mês. Pô, esses cachorros bandidos, né, votaram a favor do fundo partidário. E nós lá, poxa, mas agora, o que nós fazemos? O governo mandou a gente votar a favor. Aí até o presidente, um dia saindo do hospital, e eu não aguentava mais, eu mandei uma mensagem para ele, falei, presidente, pelo amor de Deus, diga que foi o senhor que mandou a gente votar. Aí ele até saindo do hospital, ele falou, e queria aqui dizer que a deputada Aline, lá do Paraná, está sofrendo muita perseguição por ter votado, mas a gente precisava do orçamento. E aí ele vetou, pastor, ele vetou o fundo. Aí foi a hora do jogo. Quem é a favor e quem é contra? Quem manteve o veto do presidente era contra o fundo. Quem derrubou o voto do presidente era a favor. Beleza, eles ganharam. Todo mundo pôs a cara para fora, né? Aí eles ganharam. Aí eu provei na minha rede, olha, como que eu era contra, porque agora eu tive chance de votar contra o fundo. Aí tá, daí veio a segunda pergunta. Pois é, mas e agora a senhora vai usar esse fundo? Porque a senhora é contra, e como que a senhora vai usar? Eu falei, você acha justo eu ir disputar contra os outros que vão ter um carro de dinheiro para a campanha e eu ir de bicicleta? Enquanto eles vão de helicóptero, eu vou de chinelo de dedo? O recurso é para isso, não vai ser usado para outra coisa, vai ser usado para fundo eleitoral, para fazer campanha, eu não vou usar, mas o outro vai usar. Aí, claro, eu estou num partido desse tamanho, que o fundo partidário, o fundo eleitoral dele é desse tamanho, eu vou continuar sofrendo. Mas, o que a gente... Mas pelo menos, tem vamos dizer, até uma vírgula ali para mim. Mas o que eu digo, pastor? Que bom seria se não tivesse. Mas que esse recurso tivesse em outras áreas. Mas se ele tem, a gente tem que parar de ser hipócrita. Vamos deixar a esquerda usar todo? Vamos deixar eles estarem cheios de dinheiro nos bolsos, saírem fazer campanha, contratarem um monte de gente, fazer Aliás, hoje eu li uma notícia que o Partido dos Trabalhadores estava repassando para o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva 100 mil reais do fundo eleitoral para que ele pudesse pagar o aluguel do seu imóvel. Pré-campanha. Então, você veja como que funciona. Essa é a primeira situação. E aqui, registro mais uma vez, se nós tivermos a oportunidade de derrubar, excelente, mas derrubar para todos. Agora, se passou e a nossa oposição, a esquerda do nosso país vai estar cheia de grana, porque o PT é o que tem lá o fundo maior, e nós vamos ter que encarar esse desafio, a gente vai precisar de estrutura para bancar eles e para lutar contra isso. E a segunda pergunta tua? Que eu me ative ao fundo? Ah, meu Deus, não sei mais. Não, ajuda lá. Ainda bem que todo mundo aqui sabe que o pastor não tem memória. Não, e nós estamos com pós-Covid, ficamos com problema de memória. Mas vamos para frente, não tem problema. Mas se eles falarem lá, eu volto para a segunda. Eu acho que você já explicou bem, todo mundo entendeu essa questão do fundo partidário. Pesquisa, lembrei. Pesquisa, pastor. Ufa, eu não estou tão ruim. As pessoas têm me perguntado assim, deputada Aline, como que pode?
você está rodando os 4 cantos do estado, você tem 300 municípios atendidos, você tem 200 prefeitos, você tem 500 vereadores, o agro fechou com você, e você aparece com 2, 3, 5%. Sobre a mãe Diná, né? A pergunta é mãe Diná. Aí eu falo, mas é que a minha bola de cristal não está funcionando, né? Eu não tenho como saber quantos % eu estou. Mas eu tenho como fazer uma outra pergunta quando essa pessoa me pergunta. Eu digo assim, você foi entrevistado? Ela diz, não. A tua família foi entrevistada? Ele diz, não. A tua cidade foi entrevistada? Ela diz, não. Bom, então, eu não sei de onde que vem esses números, né? Porque eu acho que nos 300 municípios que eu estou trabalhando, ninguém chegou. Não, quem sabe, talvez eu acredito que o cara que fez a pesquisa foi o mesmo cara que fez a pesquisa pro Lula. Claro, você não entende, você é burra, claro. Você não entende, deputada. É verdade. Você é burra. O cara que fez pro Lula, irmã. Uau! O cara tem 121% de intenção de voto, você não sabe. Tá excelente. Você não sabe onde é que eles estão fazendo pesquisa, você não sabe. E outra resposta que eu dou também, pastor, que o presidente Jair Bolsonaro tinha 3%. Hoje ele é presidente. O amigo meu, o governador de Roraima, o Denário, aparecia com 1%. Ele é governador de lá. Eu nunca apareci em pesquisa. Eu sou deputada federal. Então, o que a gente sabe? Que eles têm uma fórmula mágica e eles pegam os municípios de 30, 40 mil para frente. Então, se você trabalha em 300 municípios com menos de 30 mil, você nunca vai aparecer em lugar nenhum. Mas mesmo assim, quando se faz uma pesquisa decente, falando de estatística, eles consultam 2.000 pessoas. Quando você vai falar de 300 municípios, você está falando que eles tinham que conversar pelo menos com 7 pessoas de cada município. Uhum. Os caras nem sabem que eles existem, irmão. Não. Então, a pesquisa a gente sabe que é furada, isso aí é chutologia mesmo, né? Não tem. E eu acredito que esses marqueteiros aí fazem curso, fizeram curso com a mãe Diná. E agora certeza. é a mesma situação, né? Continuam dizendo que o presidente Jair Bolsonaro, que vai em todo lugar, que a gente vê aquele desespero para chegarem, dar um abraço, tirar uma selfie, pegar na mão do homem. Esse está atrás do ex-presidiário. Tipo, não dá para entender. É ilógico. Realmente não, a gente entende, porque não é burro, né? A gente sabe como é que funciona, mas a gente também sabe como as pesquisas funcionam, né? A gente sabe disso muito bem, que elas são normalmente manipuladas e, né, a gente não leva isso em consideração. Mas eu quero te perguntar mais uma coisa, a gente já está com quase 1 hora já de live, né? A gente está com 10 mil, né? 11 mil pessoas aqui ao vivo, a gente está com uma interação menor hoje, porque quando a gente faz nos equipamentos a interação é menor, quando faz no celular é o dobro, né? Mas tá bom, é que ele não mostra a realidade. Então a gente está certamente com mais de 20 mil pessoas aí na nossa live, e está todo mundo elogiando, dizendo que você é ótima, né? Tô feliz em conhecer você. Tem muita gente aqui falando, eu estou acompanhando aqui as coisas, por isso eu estou olhando aqui, né, acompanhando a galera, dizendo, meu Deus, pastora deputada é maravilhosa, nossa, ela é ótima, que legal, que bom conhecer, né? Está todo mundo aqui te elogiando e achando muito legal. A gente está aqui falando que a nossa live realmente, né, cadê aqui? Tem uma página aqui, os Lúcios, né, dizendo que você deu uma excelente explicação, que ficou muito fácil de entender, né? Tem uma pessoa dizendo aqui, ela tem o meu voto, o meu também, galera, nunca tinha ouvido falar dela, porém agora já gosto muito. Então, eu acho muito legal a gente poder conversar, porque você se mostra, as pessoas olham para você e se reconhecem. Pastor, você sabe qual que é o meu maior problema nessa eleição? E é por isso que eu fiquei muito feliz quando o senhor me convidou. Meu maior problema é que as pessoas me conheçam. Como eu vim de uma cidade que nunca teve um deputado federal, então eu vim rompendo uma fronteira. Eu fui a primeira mulher eleita nos Campos Gerais, rompendo outra fronteira. Eu fui a única mulher eleita no meu partido, rompendo outra fronteira. Eu fui a primeira mulher da história do Brasil a presidir a Comissão da Agricultura, rompendo outra fronteira. E agora eu estou num desafio tão grande que eu tenho 2 concorrentes, pelo menos, ao Senado, que são populares. Um, pela história... Eu vou troca, impopulares. Porque, vamos dizer, são conhecidos. Porém odiados. São conhecidos. Então, o que acontece? Eu acho isso bom e ruim. Bom, porque os 2 são bem conhecidos, mas eles sofrem uma carga gigante de descontentamento, rejeição, questionamento.
Mas eu tenho uma carga muito difícil, que eu fiz muito, eu trabalhei muito, eu fiz o máximo que eu pude nesses 3 anos e meio, mas mesmo com todo o trabalho, mesmo atendendo 300 municípios, eu não consigo ser tão famosa, tão conhecida. Eu até brinco que eu sou mais conhecida em Brasília, que o senhor foi lá, se o senhor passar lá nos corredores e falar, conhece a deputada Aline? Nossa, assim, 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 fala para um ministro, o que você acha da deputada Aline? Ah, isso, isso, isso. Então, eu consegui mostrar lá, talvez mais do que eu já fiz pelo Paraná. Então, meu desafio maior hoje é chegar o meu nome. Não interessa se a pessoa vai ter lá o meu histórico, todos os meus trabalhos, todos os recursos que eu encaminhei para o Paraná. Que pelo menos ela tenha a chance de saber que existe uma tal de Aline Sleutes, que é pré-candidata ao Senado, que é uma mulher cristã, conservadora, mãe, esposa, que luta por um monte de pauta importante, como a questão da educação, a questão do agro, a questão do leite, a questão de tudo que a gente trabalha. Na Mielo Meningocelli, que é uma formação que eu trabalho demais, eu sou a única deputada no Brasil que trabalho com essa pauta. E eu gostaria, pelo menos, de ter oportunidade. De você falar hoje na live do pastor, poxa, eu não sabia quem era essa Aline, eu vou procurar. E no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter, no meu YouTube, curtir, compartilhar, comentar, entrar nas minhas redes. Endereço aí, qual é o teu endereço? Aline Sleutes? Aline, eu vou soletrar meu sobrenome. É, porque é fácil de falar, mas é difícil de É escrever. difícil escrever. Ó, vamos lá, o meu sobrenome. Eu fiz até um vídeo assim que deu uma brincadeira muito legal, porque ninguém acertava. S-L-E-U-T-J-E-S. Mas se você procurar Aline, S-L-E, você já vai entrar, porque não tem outra. Já acha, né? É. E o que é o legal? É a única Aline Sleutes do mundo. Nós fizemos uma pesquisa, não tem outra Aline Sleutes. Então, é fácil de você descobrir. Não existe homônimos, Não tem, né? Então é ótimo. E eu peço a vocês que me deem essa oportunidade de entrar na sua casa, de poder apresentar meu trabalho, de você, tua família, poder me conhecer. Porque a gente tem medo do novo. Essa é a verdade. As pessoas falam, por que eu vou mudar se eu tenho medo que aquilo não dê certo? Mas o momento de renovação é oportuno, é necessário, é importante para o Estado. Talvez você tenha medo de renovar. Eu não estou tendo medo de sair de uma reeleição que era fácil. Na verdade, você está praticamente reeleita, se quiser, reeleita. a deputada federal. Porém, você está abrindo mão de algo que é seguro, Isto. em função de algo que você não sabe. A gente chama isso, sabe como? De fé. Fé. Que a palavra fé significa o seguinte, é o firme fundamento de crer naquilo que você não vê. Pastor, e isso é fé. Eu vou te falar uma coisa sobre fé. O senhor não sabe dessa história e possivelmente nenhum dos teus seguidores. Eu era candidata a deputada federal. Nas 2 últimas semanas eu não tinha mais comida para fazer campanha, então eu comia bolacha recheada e todinho no meu carro o dia inteiro. De manhã era de chocolate, na hora do almoço de baunilha, à noite de morango. Assim, eu variava o cardápio para não ficar sem comer. E eu tinha que dormir, às vezes, até em beira de posto, porque eu não tinha mais dinheiro para pagar hotel. E eu não tinha mais dinheiro para combustível, então eu tinha que só ir para frente. Eu não podia voltar para minha casa e depois voltar, que eu não conseguia mais. E um dia eu estava muito, mas muito estressada e muito chateada com Deus, porque eu estava deitada no meu carro, fechado, o carro com medo, dormindo em beira de posto. E eu falei assim para Deus, eu falei, Deus, por que você está fazendo isso comigo? Eu estava empregada, eu tinha um salário bom, eu estava em Curitiba tranquila, eu mantinha a minha família, eu não queria mais ser candidata a nada. E eu aceitei essa missão porque eu tinha sentido um chamado de novo. E aí, brigando com ele, e brinquei feio. Daqui a pouco me deu uma dor assim no peito, parece que esquentou. E aí eu escutei no meu ouvido assim, continue. Aí, passou uns dias, eu briguei de volta, que aquele dia tinha sido pior, eu não tinha mais nem a bolacha recheada. E aí, de novo, aquela dor e aquela voz, continue. Pois o dia que eu me elegi, a gente sabia que ia eleger 2 deputados do meu partido. E quando começou a apuração, eu vi que eu era a terceira. 2 tinham passado na minha frente com vantagem, eu não pegava mais. E eu olhei a cara dos meus amigos no entorno de uma mesinha branca com aquelas cadeiras de plástico. Eu olhei para a cara deles, eles com aquelas caras de enterro. E eu fiquei pensando, eu não falei com Deus aquele dia, mas eu fiquei pensando, você mentiu para mim. Ou eu pensei, não era a voz dele, a minha cabeça estava produzindo.
E aí, quando uma rádio de Ponta Grossa disse assim: atenção, atenção, Campos Gerais, acabamos de eleger a primeira mulher dos Campos Gerais, é a ex-vereadora de Castro. E aí eu olhei para a cara deles, todo mundo chorando, me botaram numa cadeira branca daquela, quase me derrubaram lá no asfalto, e foi aquela festa, eu sem voz, estava sangrando minha garganta, não conseguia falar mais. Eu escutei de novo no meu ouvido: continue. Então, Que legal, então muito isso legal. é fé. Eu era uma É isso aí. desacreditada, e hoje eu estou colocando meu nome à disposição porque eu acredito nessa missão. Que legal. Eu sei que eu posso fazer mais, eu sei que o Legal. Paraná pode muito mais, eu sei que o Senado pode muito mais, eu sei que nós Uhum. podemos dignificar aquele espaço tão importante do nosso Brasil, que o Senado é muito importante, são Que as só pessoas 81. voltem a ter orgulho, Com certeza. na verdade, do poder legislativo, Com que certeza. hoje deixa muito a desejar Sim. em função de muita coisa que a gente enxerga lá, né? Exato. Mas, poxa, que experiência legal, né? Você ouvir a voz de Deus. E você sabe que muitos crentes, e quando a gente fala de crente, nós estamos falando de quem crê, né? Muitos crentes acham que religião e política não combinam. Mas eu tenho exortado aqui o meu povo e tenho dito para todos eles que se nós deixarmos de falar de política, nós hoje, amanhã nós vamos deixar de falar de Jesus, porque vamos ser impedidos, né? Então nós precisamos falar de política, nós precisamos indicar bons políticos, nós precisamos expor as ideias, né? E você veio aqui hoje porque você é meu amigo, eu gosto de você e estou pagando, né? Porque eu fui lá em Brasília e usei teu escritório para mim fazer a minha live, então hoje você está usando o meu, hoje eu estou te Viu? Deixa eu pagando te para não ficar contar. devendo. A minha mãe assistiu tua live e ela olhava as vaquinhas atrás de você e as bandeirinhas, tudo. Ela, mas eu conheço essa sala. Aí, outro dia, eu cheguei em casa, a mãe falou: minha filha, o pastor estava na tua sala, lá do gabinete de Brasília, né? Porque eu conheci as vaquinhas holandesas. Estava lá, né? Então eu quero, a gente já está aí com 1h15, já vamos encerrar nossa live, conversamos bastante, eu acho que foi muito legal. Eu quero agradecer a tua presença, dizer que não só vou torcer por você, né? Como eu vou fazer tudo que tiver ao alcance das minhas mãos para que possa ajudar, porque eu acredito no teu projeto. Eu quero dizer isso para você. Eu acredito no teu projeto, eu acredito em você, por isso você está aqui, porque se eu não acreditasse você não estava, né? Não estaria. Na semana que vem vamos ter outras pessoas aqui para a gente falar sobre política. E eu quero dizer para você hoje, continue, não pare, né? Porque a gente lá no Rio Grande do Sul fala que não está morto quem peleja, né? Então continue pelejando, continue lutando, se esforçando, porque eu tenho certeza que Deus ele recompensa o nosso esforço. Se for da vontade de Deus que você seja senadora pelo estado do Paraná, você vai ser. Se não for, você não vai ser. Porém, a história que você vai viver, ninguém vai viver por você. As experiências que você vai ter, elas vão construir você, para que amanhã você seja com certeza alguém que Deus deseja no seu coração que você seja, né? Então eu quero mandar um abraço para toda a galera dos Campos Gerais, para todo mundo que te segue, né? Para todo mundo que te assiste, para todo mundo que mandou recado, que mandou bilhete aqui através do teu WhatsApp para mim, né? Que Deus possa abençoar você, a tua família, que Deus possa te dar força, Aline, força, que você seja resiliente, e mesmo nesses momentos difíceis aí nos quais a gente conversou, pelos quais aí a gente vai passar, né? Você tenha força para continuar caminhando, marchando, com pés firmes, pernas fortes, cabeça focada, olhos focados em direção à vitória. Eu vou te dar 1 minuto para você fazer suas considerações finais. Então, pastor, primeiro, te agradecer imensamente. Não tem dinheiro que eu não tenho, mas se eu tivesse, eu não teria para te pagar 1 hora e pouco trabalhando aqui, mostrando o meu trabalho, o que eu fiz, o que eu vou fazer, o que eu tenho de desejo mesmo no meu coração. Eu poderia estar confortável com a minha reeleição, eu poderia estar com tranquilidade, porque eu fiz a tarefa de casa, então eu tinha histórico para poder retornar, mas eu estou ousando. Eu estou ousando porque o Paraná merece, porque o Paraná precisa, porque eu estou ouvindo o chamado de todas as regiões que eu trabalho, dizendo: estamos abandonados no Senado. Eu só tenho a pedir para vocês, que ainda não me conhecem, venham nos ajudar, venham compartilhar nossas redes sociais, venham conhecer o meu trabalho, venha lutar junto com a gente, tenha coragem, porque eu acho que hoje é o que eu mais tenho, é coragem, vontade e coragem.
E eu acredito, né, nessa missão, eu acredito no que nós estamos fazendo. Eu vejo que a política é uma missão maravilhosa, é o lugar que a gente tem para resolver a vida das pessoas, para fazer política pública séria, para resolver demandas importantes que os municípios não conseguem, a Câmara Federal e o Senado conseguem, para fazer leis que realmente representem o anseio da maioria da população brasileira, cristã, conservadora, de direita, que ama a sua família, que tem a família como alicerce, a minha família é meu alicerce. Meu pai e minha mãe são modelos, são exemplos para mim. Eles estão mais de 50 anos juntos e eles sempre me mostraram o caminho certo, do bem, do mal, o correto, o errado. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho 3 filhos, uma menina de 19, uma de 17, um de 12, que ficam dias e dias sem me ver. Mas eles sabem por que eu estou longe, porque eu estou tentando construir um estado, um Brasil melhor para eles. Meu marido, que a gente às vezes tem que bater a agenda para ver quando que a gente vai conseguir se ver. E é difícil, mas a gente luta juntos, porque a gente acredita nesse sonho. E dizer a vocês, cristãos, política e religião se discute sim, porque se nós não ocuparmos o nosso espaço, aqueles que não nos representam, que não têm os mesmos valores, que não têm as mesmas vontades, vão estar nos representando. Então, vamos ser fortes sim, e vamos participar desta mudança que o Brasil, maravilhoso, lindo, verde e amarelo, precisa de todos nós. E que Deus te abençoe, pastor, que você continue nessa missão. É uma honra estar aqui hoje com vocês. Uma honra. Muito obrigada. Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Domingo, 20 horas, estamos na área. Beijo. Fiquem com Jesus. Tchau.